pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast, ou seja, Mostrando Podcast, aquele que é um programa virado para empreendedores e acadêmicos, onde de certo nós procuraremos sempre tratar algum assunto que agregue algum valor para si, nosso seguidor, nosso apreciador, o internauta ali. E hoje eu estou aqui com um colega meu da universidade, a quem eu tenho muito respeito pela trajetória acadêmica que de longe apreciei, porque pertencíamos a turmas diferentes, mas dizem que o brilho não dá para ser ofuscado, porque o que brilha, brilha e chega mesmo a despertar curiosidade. Será que é ouro? Ou então, o que é que se passa com esse brilho que está ali? E estamos aqui para falar de um tema interessante, que é do artigo dele, que ele lançou recentemente, e que eu convido a todos a ler. Então, vamos passar para a autoapresentação, né? Vai nos dizer o nome, coisas básicas assim, tipo se namora ou não. Isso também é importante, para só para deixar assim a coisa um pouquinho mais leve, né? Quem é? Ok, está bem. Desde já começo por agradecer pelo convite ao Mostrando Podcast e estimar a grande criatividade por ter criado um podcast virado para um índole mais acadêmico. Yeah. Tal como sabes, né, acho que os nossos telespectadores também precisam saber, sou Joaquim Dovala, formado em Linguística Português, tenho estado a me especializar profundamente em literaturas, que é uma grande paixão que desenvolvemos durante esse processo acadêmico. E este sou eu. E hoje vou poder apresentar aqui alguma recepção crítica sobre o meu artigo que lancei recentemente, que tem como tema o humanismo colonial em Na Pele de Zito Maemba, de Paula Roça, e o desumanismo angolano, ou seja, o desumanismo aqui inesperado em Geração de Utopia de Pepe Tela. Exatamente. Fez a autoapresentação, de facto estamos aqui com alguém que entende sobre a matéria. Claro que todos os dias nós vamos nos aprofundando para sermos melhor naquilo que fazemos. Eu tenho uma pergunta para iniciarmos já, né? Que é o que é que lhe fez virar muito para a área de literatura? Uma pergunta interessante. Vou começar que o Mostrando tem aqui algum costume de tentar hiperbolizar. Há pouco tempo já disse que não. Assim. Mas a paixão pela literatura é justificada pela ansiedade de conhecer profundamente a nossa história e a nossa cultura, a nossa identidade. Eu pude perceber que pela literatura, primeiro nós conhecemos a nossa cultura, a cultura dos outros países, dos outros povos, mas depois começamos por ganhar uma outra paixão, que é exatamente a conhecermos a nós mesmos. Quem somos nós? Pela literatura, descobri que nós somos bantu, nós somos africanos, nós somos angolanos. O que é que faz de mim angolano, neste caso, por exemplo? Então é através da literatura. As obras literárias muitas vezes servem como um meio de denúncia. Então essas denúncias muitas vezes nos passam informações de como nós fomos, como devemos ser e qual é realmente a nossa patente. E a literatura traz consigo vários indícios. Exato. Vários indícios que revelam a nossa identidade. Há fenômenos que acontecem atualmente que nem não conseguimos exatamente refletir ou descobrir o que está a passar, porque nós ignoramos a nossa própria história. Hoje que a história angolana, a história do povo angolano, está ela toda nítida nas obras literárias. E na literatura angolana não está a verdadeira história, senão pouco se sabe, porque as nossas literaturas vivas, que eram os mais velhos, quase que todos já se foram. Exato. Então, nesse sentido, eu levanto uma outra questão, ou uma curiosidade pessoal, que é como é que encara, né? Uma vez que diz que a partir das literaturas nós podemos saber quem somos e fala um pouquinho de identidade. Será que há uma perda de identidade, né? Um olhar assim, da parte de nós angolanos? Realmente, digamos que a pergunta é se há realmente uma perda de identidade por alguns angolanos. Realmente há pelo desconhecimento da nossa
história, da nossa cultura, há pessoas que entregaram-se às outras culturas, alienaram-se completamente, que abraçaram aquilo que é alheio, abraçaram aquilo que os não caracteriza, como consequências grandes dificuldades que enfrentam na adaptação do mundo não real. Sim, e hoje com a internet eu penso que isso ficou um pouquinho mais, seja mais notório. Por quê? Porque estamos todos nos telemóveis a ver coisas dos outros, às vezes procuramos pegar aquilo e implementar na nossa realidade e, como diz, né, há uma perda de identidade, ou seja, não sabemos quem somos, queremos adaptar coisas que para nós talvez não é aquilo que nos identifica. Não sei se tem um parecer também, né, sobre a internet, né, se é um meio que poderíamos usar para potencializar o conhecimento sobre quem nós somos, ou vê a internet como um meio pelo qual as pessoas só procuram coisas fúteis. Não sei se Para esta questão, há aqui algum problema que nós, enquanto promotores de educação, nós, enquanto acadêmicos, nós temos estado a prestar atenção neste detalhe, que é o que os sociólogos chamam de media education, que é a educação das mídias. Isso é o que nos falta. Atualmente nós nos imbuímos, nos entregamos às redes sociais sem uma concepção prévia do que está-se a fazer. Exato. Hoje que eu lamento que muita gente entra para o TikTok para simplesmente fazer dancinhas, mas fazem dancinhas de alguma coisa que não os identifica, que não traz nenhuma identidade. Como consequência, hoje que quase que não somos conhecidos. Por quê? Porque nós só conseguimos fazer alguma réplica de um conteúdo que não é nossa identidade. Dali que a gente acaba por não impressionar, acaba por não encantar. Exato. Porque só o original encanta. Porque em tempos também estávamos a conversar, estávamos a falar de fotografia. Exato. Eu por acaso manifestei que eu sou fotógrafo, mas faço fotografias que eu sinto que não têm identidade, né? Tipo, daquilo que é nosso. Eu vou a pedidos, vou a casamentos, mas não há uma marca angolana naquelas atividades. Mas para não deixarmos o assunto fora daquilo que nos traz hoje, eu gostaria de saber o que é que lhe inspira em fazer o cruzamento das duas obras que traz no artigo, né? Porque eu li e tive a percepção de que não foi simplesmente por teres lido as obras que fizeste esse cruzamento. Eu acho que já tinha alguma coisa sobre o tema que te deixava assim, e ao cruzar essas duas obras só foi o culminar disso. Isso acaba por ser muito interessante. Eu percebo a necessidade da leitura que fez e agora a causa que é alguma sede de tentar perceber. É o mesmo fenômeno que se passou comigo. Exato. O que exatamente motivou-me para poder juntar as duas, para poder ir analisar e depois fazer um entrecruzamento temático das duas obras? É que o conhecimento só é válido e credível quando é partilhado. Exato. Porque quem julga o conhecimento é aquele que consome. Então, o conhecimento, depois de consumido e analisado, é testificado e aprovado. Então, percebo alguma coisa nas duas obras. Eu percebo algum fenômeno. Sim. Porque nós temos alguma ideia de quem era o colono, por exemplo. Quem era o colono? Bom, o colono foi demônio, foi diabo, promoveu algum mal, distratou, fez. Foi uma conjuntura de ideologias completamente negativas que o colono só promovia ali algum mal. Exato. Há marcas no artigo mesmo sobre isso. Exato. Então acaba por ser interessante, mas só que imagina que em termos de contexto as duas obras já aparecem quase no mesmo período ou de forma sequencial. Exato. Pois embora a obra Geração da Utopia é ligeiramente duradoura, porque ultrapassa até a fase pós-colonial. Então noto que o que Paula Roça traz, há lá algum espelho no fundo que acaba por denunciar alguma coisa latente, alguma bondade latente, alguma veia humanista latente, diferente daquilo que PPT lá atrás tenta denunciar para com o mesmo do negro, que passa de negro para negro, de angolano para angolano, de filho dos mesmos pais. O que é que passa? Que confusão se desenvolve? É exatamente esta necessidade. Então, acabo por perceber que temos ali algum problema. Se temos algum problema, nós devemos entender isso.
Mas só trazer um ponto de vista, só trazer apenas uma análise de um autor não seria suficiente. Era necessário. Exato, eu queria buscar algum reflexo, então eu trago Paula Rosa como um espelho deste lado e trago Pepetela como deste lado, então acabam por refletir. Ao refletir, vai dar este complexo que temos aqui, o artigo, que acaba por ser alguma curiosidade, que é o humanismo colonial em Na Pele de Zito Maimba, de Paula Rosa, e a desumanidade aqui inesperado em Geração de Utopia de Pepetela. Eu consegui perceber. E eu tenho uma questão também virada para isso, porque eu li, por exemplo, a biografia que apresentas no artigo de Paula Rosa. Ela passa, por exemplo, por a sua adolescência com as irmãs Doroteias, que certamente ela tem uma ideologia cristã. Será que essa ideologia cristã que ela tem da sua adolescência não influenciou a ver um pouquinho mais de humanismo no colonizador? Ou seja, não há uma interferência disso? Por quê? Porque na outra obra, né, Pepetela, nós vemos que ele, desde sempre, as suas escritas foi muito frontal à crítica, né? E trazes também um dado que até certo ponto era interpretado como extremista na sua crítica. Exato, era excessivo no que dizia. Exato. É algum defeito que ele carrega. Exatamente. E eu vi aqui um pequeno contraste. Não sei se estou a fazer uma relação errada, mas queria que explicasse também um pouquinho sobre isso. Exato. Porque até, e quando levantei a temática, muita gente julgaria por que exatamente vai tratar de obras de dois escritores mestiços para falar de humanidade colonial e deshumanismo. Isso é uma outra questão, sim. Mas é exatamente isto. Por quê? Porque assim se justifica. Uma das grandes qualidades de Paula Rosa é a neutralidade ética dos seus escritos. Paula Rosa é uma grande escritora, eu sou um leitor assíduo dela. É a neutralidade ética. Não é por ela ser mestiça, ter ali alguma educação religiosa, fazer parte das irmãs, que apresenta ali aquele lado humanista, porque até na obra de Paula Rosa o humanismo colonial nem é evidente, é latente. Se é latente, nós percebemos a partir de alguma interpretação muito profunda, a partir de alguma exigência que a gente faz a partir do texto, para poder perceber que no fundo está a denunciar. Exato. Porque qual é o primordial? Quando olhamos para a obra de Paula Rosa, o essencial é descobrirmos que trata-se de um jovem negro, Zito Maimba, alienado. Se alienado, então alienou-se por conta de quem? Do colono, quer linguística, quer culturalmente. Exatamente. Então perder alguma identidade. Então acaba por se notar que está a denunciar diretamente. Então o primeiro teor da obra de Paula Rosa também é denunciar. Então o argumento daquela ser mestiça, influenciar aí alguma humanidade e tal, acaba por perder algum crédito, porque a obra diretamente começa por denunciar. E denuncia as necessidades coloniais. Com o desenrolar, as manifestações, os variados comportamentos, a adoção e a concepção de vários brancos que terão para com o homem negro, é o que desenvolve alguma humanidade. Que se formos para comparar o que se passa com o homem da mesma terra, acabamos por encontrar aqui algum contraste. Exatamente, na utopia ou seja, na obra de Pepetela já ele faz essa... Ele mostra que o próprio negro, né? Ou seja, por isso é que está aí aquém do esperado. Aquém do esperado, realmente. Isso também é o que eu queria, agora que desmistificasse ou simplificasse um pouquinho o tema, porque provavelmente nem todos terão essa interpretação a priori de que o tema está a nos trazer isso. Então, em palavras mais simples, né? Porque estamos a entender que temos aqui inscritos de todos os níveis acadêmicos. Né? Realmente. Exato. Isso aqui é um espaço de aprendizado, então tem que servir para todos. É uma questão simples de ser respondida. Eu acredito que neste debate, neste momento que estamos aqui a conversar, acredito que eu, enquanto humano, o Dr. João Mossanda, de mim, é a pessoa que menos espera neste momento de fazer algum mal. Exato, pela convivência também, os interesses. Sim. Depois a natureza acadêmica. E nós temos muito por partilhar e nós temos ambições conjuntas, neste caso. Nós temos finalidades por alcançar. Agora imagina, neste caso, se é a última pessoa de quem espera alguma coisa ruim, então, se eu lhe faço alguma, eu serei
um elemento a quem tu não esperavas De... que alguma coisa tivesse acontecido. Uhum. Em geração de utopia de PPTL é exatamente o que se passa. Angolanos intelectuais reúnem-se, começam a estudar, Uhum. desenvolvem suas ideologias, traçam algum projeto e o projeto desenvolve, ganha pernas, anda, se estabelece, Uhum. mas depois as ambições estão corroídas. Quer dizer, aquilo que se tinha, as aspirações acabam por serem todas corrompidas. Um projeto que era exatamente para beneficiar a maioria, para beneficiar todos, Uhum. acaba por beneficiar apenas uma parte, e a outra parte que participou diretamente do projeto acaba por ser exatamente frustrada, cai aí no descrédito. Exatamente. E eu sinto que o que traz, ou seja, faz sentido até nos dias de hoje, porque ainda há marcas disso, né? Precisamos ter um pouquinho aqui, não é políticos, porque a intenção do programa não é essa, mas nós sentimos que há um certo grupo no país que se beneficia mais do que o outro. Será que é isso que... Eu aqui tenho que falar como alguém que também não conhece da matéria, porque tenho que me colocar no lugar de quem nos assiste, né? Será que é isso que a PPTela traz, na verdade, assim, em linguagens miúdas? Se me permite, até que a PPTela também tem uma qualidade igual à de Paula Rosa, que é a neutralidade ética. Imagina que a PPTela, a crítica ferrenha que traz, já que ele é um escritor, PPTela é um escritor primeiro profético, quase que as obras dele são quase todas proféticas, tanto é que o que ele anuncia nos anos 90, 70, 60 acabam por ter alguma aplicabilidade, acabam por se contextualizar nos dias de hoje em função da profecia que ele levanta. A denúncia de PPTela é como aquele pai que começa a combater o mal dentro de casa. PPTela é aquela que começa a denunciar as mazelas que se passam no seu próprio quarto. Ou seja, lavar as coisas, como dizem na gíria, né? As coisas, biquíni sujo, lava-se em casa. Realmente. PPTela começa exatamente assim, porque a princípio os que desenham aquele projeto foram tantas forças que desenham ali algum projeto ambicioso, projeto que nós conhecemos, por exemplo, e na obra é muito clara. E começa a se desenvolver aí algumas ideologias. É que mesmo no mundo daqueles que se beneficiaram, dentro da elite que se beneficiou, também nem todos. Porque até se pegarmos a obra de PPTela, Aníbal, que é um personagem principal, foi um dos grandes promotores que não se reviu. Se não se reviu, caiu no descrédito. Caiu no descrédito, foi afastado. Ao ser afastado, viveu lá como um miserável pensionista, por exemplo. Não teve benefícios. Não teve. De tudo quanto, tantas ideias, tanta luta, pois o sangue derramado, o sentimento patriótico, pois as aspirações. O que se espera, ou seja, é mesmo utopia. Ou seja, realmente. O ideal, comparando ao real, há uma distância enorme. E essa distância é enorme, por isso é que está aqui o termo utopia. Exato. É quase que o que se pretendia alcançar acaba por ser um nunca. O nunca. Bem, olha, o programa está a ser muito bom. Eu tenho convidados, mas não vão aparecer porque a produção ainda não está tão grande assim. Mas se alguém entre vós tiver uma curiosidade, antes que nós avancemos, seria bom talvez dar uma outra questão, porque o artigo fala muito disso e ele traz de uma maneira muito bonita, porque contrasta duas realidades e que eu vou dizer mais uma vez, já disse no princípio do programa, eu convido todos que estão a assistir esse vídeo a lerem. Nós vamos fazer o esforço de criar um link para deixar disponível em PDF para vocês baixarem. Não, mas também gratuitamente não. O conhecimento tem muito valor. Vamos depois arranjar uma estratégia para ver se o nosso convidado fatura alguma coisa com um artigo. E principalmente para os estudantes de língua portuguesa do SPOC, do ISTED, e estudantes de direito até, contabilistas. É muito interessante ler a história, aquilo que nós somos, e mostra muito da nossa realidade, até porque às vezes nós temos dificuldades em dar em certos
trabalhos e não conseguirmos fazer exatamente bem o nosso trabalho porque não sabemos quem somos. E isso traz muito, o artigo traz muito disso. Já agora, outra curiosidade que me levantou-me, né, ao ler o artigo, é sobre... Há uma parte que diz que o negro já estava a ser promovido, né? O negro assimilado estava a ser promovido, e noutra parte diz que o próprio negro, a figura de Zito Maemba, né? Que ele era... Como é que... Ele só tinha 2 amigos no bairro, por exemplo. Era o seu avô, é o seu avô, né? E o velho Zé. Exatamente. E a sua avó. E a sua avó, por certo. conta dele estar, ou seja, alienado nesse caso, né? Exato. Ele foi um negro assimilado. Será que não estamos diante... Será que a interpretação não vai no sentido de que seria melhor? Ou seja, será que não traz a ideia de que era melhor que os negros aceitassem, né, essa assimilação para que pudessem ter maiores benefícios? E isso não seria uma contradição com a luta de libertação? Ou seja, negar aquilo que somos, né? Exato. Não sei se conseguiu perceber, mas acho que... Consegui perceber que o aceitar concorreria exatamente na perda de identidade. Exatamente. O que proponho não é aceitar. O que proponho no artigo é exatamente cooperar. Exatamente. É exatamente cooperar. E de que maneira seria a cooperação? Sim. É fácil. Se lembrar no artigo, eu lá falo de Emília Durkheim, na sua obra Educação e Sociedade, ele diz que não há uma, em termos hegemônicos, ou caso de hegemonia cultural, não há uma melhor cultura que a outra. Exatamente. Mas ele diz que uma melhor cultura é aquela que é flexível, que aceita a mudança. Vai se adaptando. Exato, que aceita a mudança e aceita a influência. Neste caso, o cooperar é aceitar a influência do colo. É aceitar que recebamos alguma coisa, porque não existe uma cultura puramente estática que não sofreu nenhuma influência. Porque até que quase que todo mundo é fruto de alguma coisa, tal conforme vimos ali a discussão de Horácio, Platão e Aristóteles, de que tudo é intertextualidade, de um texto virá sempre um texto, de uma ideia que surge sempre uma outra ideia. É como se fosse na cultura. Uma cultura cresce e evolui em função do contato com a outra cultura. E se Zito era combatido no seio dos próprios negros, que teve de reduzir o seu de amizade apenas a sua avó e o velho Zito, por amigar-se ao colonizador. Exato, e começa a falar como o colonizador, então é visto como inimigo. Nós acabamos por promover ali algum mal. Sim. Acabamos por promover algum mal porque nós estamos a excluir aquela que tem alguma coisa que nos identifiquemos. Quando propõe a cooperação é exatamente nós tentarmos enxergar a veia humanista, a veia solidária. Porque imaginemos, acredito que eu não sou o único que já teve testemunhos de que a vida de muitos negros era melhor no colônio que agora comandados pelos angolanos, por exemplo. Sim, o meu pai, por acaso, já fala disso, já falou comigo sobre isso, que no tempo do colono, né, do colonizador, do português, ele tinha uma vida melhor do que comparada à vida que tem hoje. Até porque não só a nível financeiro, mas também a nível de acesso, de lazer e tudo mais. Então, realmente, olha que o que seu pai diz concorre exatamente para que também o meu pai partilhou comigo. O meu pai cresceu num cenário. No princípio, o cenário era dirigido ou comandado por padres brancos. Ele diz que lá teve a melhor vida. Foi a melhor fase de uma vida humana, enquanto humano, naquele tempo. Sim. Mas depois do colono partir, o seminário ser dirigido por negros, padres negros, começa o sofrimento. Ele diz que aquilo foi completamente uma ação desumana que os negros começam a viver. Tá bem, estamos aqui a ter uma conversa mesmo muito produtiva e já 4 minutos. Tá bem. Temos aqui o nosso convidado, também foi nosso colega, o Andris. Ele tem aí uma perguntinha. Provavelmente vocês não vão ouvir bem, mas eu vou repetir para que vocês possam entender. Porque isso aqui não é só um podcast, isso aqui é mesmo um espaço de aprendizado.
Está bem. É um debate muito interessante. Muita coisa. Exato. Tem uma parte do artigo que o autor diz: em geração da utopia, a atenção desloca-se do confronto com o colonizador para as dimensões dentro da própria sociedade angolana, revelando a fragmentação dos sonhos coletivos em face das experiências humanas. Eu gostaria muito, assim, de forma muito simples, que o autor, neste caso, Pindoval, falasse muito bem o que realmente queria dizer com este trecho. O que está na base, ou seja, lá no fundo, o que é que revela, tendo em conta a perspectiva da geração do... Em Geração da Utopia, se podemos ver, é que uma das grandes... há uma linha tênue entre a Geração da Utopia e na pele do tema de Paula Rosa, que é exatamente a questão de denúncia. Pepetela começa exatamente a denunciar, a princípio, começa a denunciar as mazelas do colono. Se começa a denunciar as mazelas do colono, começa exatamente com um projeto de construção do mundo-nação, de homens unidos para se libertarem das garras do colono. É o que Pepetela começa, mas depois as inspirações estão quebradas. Então, Pepetela, estamos a ver que Pepetela faz uma dupla denúncia. Primeiro começa a denunciar o colono, que vamos ver um conjunto de angolanos intelectuais todos unidos a desenhar aqui algum projeto de libertação na luta para aqui alguma independência. Sim. Mas depois do alcance da independência, dali que abre a Pepetela vem da fase colonial até a fase pós-colonial. Que depois da fase colonial, nós acabamos de ver que todos os sonhos estão corroídos, todos os sonhos estão rompidos. Então acaba agora por denunciar já não a mazela do colono, mas a mazela do angolano contra o próprio angolano. Ou seja, é como uma namorada conheceu a tua melhor versão e a tua pior versão. Ela depois começa a fazer, ela denuncia a tua pior versão para que outras pessoas... Ou seja, porque lhe frustraste, no fundo, é isso? Realmente, é isso. Realmente. Os sonhos corrompidos levantam-se sinceramente uma frustração. E até temos mais uma outra questão. Vamos só ouvir que para ver se o nosso colega aqui responda. Exatamente. Acompanhamos bem a locução feita durante a primeira parte e da nossa parte também surgiu um pequeno desconforto, mas um desconforto que acreditamos que facilmente podemos já esclarecer. Queria entender, quando se fala da alienação de Zito Maimba, não podemos entender isso como uma busca pela sobrevivência, olhando para o contexto, que é um contexto opressor, onde cada um procura mais ou menos condições mínimas para manter-se. E acreditamos que isso até é atual, mesmo hoje, né? Diria assim. Vemos pessoas que se afiliam a A e a B à procura de. E nesse sentido, gostaria que esclarecesse um pouquinho essa posição de Maito, ou de Zito Maimba, né? Na obra de Maria Rússia. Exato. Porque acho que é no sentido de que é trazer talvez a interpretação de que seja uma falsa humanização. Exato, acho que peguei. Tá bem. Fica fácil de responder. Se levantarmos a questão que seja uma falsa humanização do colônio, ou seja uma falsa humanidade colonial, ou um humanismo colonial falsificado. Não, ou seja, Zito Maimba se sobrepõe por causa da sobrevivência. Exato, vamos tentar entender isto. Ele já contextualiza, ele já responde parcialmente, porque ele diz que atualmente nós podemos observar os angolanos a afiliarem-se a A ou B, a atrelar-se a João ou Joaquim, a Antônio ou Augusto, para poder sobreviver, para poder angariar aqui alguma coisa. E eu faço a questão, se atualmente no nosso contexto podemos observar isso, é mais de negro para branco? É porque naquela altura o branco tinha mais possibilidades que o negro, então... Realmente, e hoje também há negros que mais têm, mas atualmente já não é de negro para branco, é de negro para negro.
é só que traz já PPT. Prontos. É de negro para negro. É isso, é isso. E onde é que fica a veia humana? A veia humana fica no sentido de que este fenômeno, que a partir dos anos 60, já acaba por se desenvolver uma tendência do branco associar-se, relacionar-se. O branco começa a dar algum prestígio ao negro. Tanto que começam a surgir os primeiros assinados. Nós começamos a ver que começam a surgir os bairros suburbanos. Quais eram os bairros suburbanos? Eram aqueles que não eram praticamente rurais, também não eram tão urbanos, mas estavam na zona intermédia entre os urbanos e os rurais. Por exemplo, o Bom Pastor. O Bom Pastor, sim, a fundação, é um exemplo de um bairro suburbano. Era um bairro projetado para negros assimilados, que quer dizer que já havia aqui alguma veia tênue, em função da desconfiança, em função da cultura diversificada. O contacto tem de levar-se em algum tempo, mas que já se observava. Nós podemos ter aqui exemplo de nações de que mais do que apedrejar, mais do que crucificar, houve alguma cooperação pacífica, que hoje estão como estão, melhor desenvolvida que certos países que partiram para a violência, depois a violência se desencadeou de irmão para irmão. Exato. Exemplos são, vamos ver, por exemplo, apesar dos conflitos que existiam em África do Sul, mas vimos que o melhor medicamento para a situação, para a resolução do problema lá foi a cooperação. Não a guerra. A África do Sul é a África do Sul hoje porque depois houve a cooperação. Também vocês permanecem, gerem isto, nós também vamos gerir isto. Mas nós somos soberanos. Iguais, sim, nós somos soberanos. O mesmo podemos ver que a Namíbia também é a Namíbia pela cooperação, porque seguiu a mesma via da África do Sul. Eu acho que é isso que faz com que, por exemplo, Nelson Mandela ganhe o Prêmio Nobel da Paz. Realmente. É a capacidade, apesar das mazelas, não promover o ódio. É isso que... Promove-se aqui o meio, a razão, a necessidade cooperativa de nos enxergarmos como humanos. Porque depois o branco começa a enxergar uma veia humanista, isso aqui não posso levantar, tem de que está no artigo, ao negro. A questão que o doutor aqui levanta é que Zito Maimba aliena-se para poder sobreviver e se manter. Será que os negros que o detestavam não sobreviviam? Morreram de fome? Não. Os negros do bairro que o distratavam morriam de fome? Zito Maimba não poderia também seguir uma vida. E é verdade também que eu digo lá, as razões que faz com que Zito Maimba se aliene e depois peque contra a nossa cultura bantu. Eu levanto lá o problema, que ele perde alguma identidade. Sim. Mas Zito Maimba não perde a sua identidade em função de uma imposição explícita, em função da sua ambição e ganância também. Quer dizer, o caso da alienação de Zito Maimba não é em função da manipulação, da luta pela sobrevivência promovida pelo colono, é em função da paixão que ele desenvolve, das benesses da boa vida, que uma vez que ele é rotulado, é afastado primeiro, não é apreciado naquele seio. Então vê-se que se aqui, onde não são negros, são brancos, sou amado e bem tratado, prefiro continuar assim, ou seja, do que ficar lá onde sou destratado. Fica a ideia de que Zito Maimba, né, no sentido da promoção da paz, né, e da cooperação, ele poderia servir como um instrumento de transição, um meio termo para a cooperação, né, do próprio negro e do próprio branco, ou seja, seria uma maneira dos próprios negros procurarem saber um pouquinho mais dessa parte humana dos brancos, né, do colonizado. Não vamos utilizar aqui branco ou negro porque dizem que é muito racista. Exato. Do colonizador e do colonizado. Seria talvez um instrumento fundamental para essa cooperação. Exato. Quer dizer, Zito Maimba seria exatamente um indicador. O que se teria pensado é exatamente o quê? É saber por que nós todos sabemos que o colônia é o que é e alguém amiga-se. Tipo assim, apesar, por mais, não podemos rotular de traidor, de falso. Sim. Porque não entendemos as razões que o levam a amigar-se ao Exatamente. a entregar-se, a afiliar-se. Uma vez que alguém tem sua cultura, deve preservar a sua identidade. Uma vez que alguém tem seu seio, tem seus irmãos da mesma terra.
Por que que se vê perdido? Por exemplo, vou aqui tentar justificar alguma coisa. Já houve crianças, já observamos em bairros, que uma criança começa a ganhar paixão da casa alheia. Porque em sua casa não há paz. Exato. Encontra um modelo de educação, começa a apaixonar-se. Eu tive amigos que começaram a sair de suas casas e viver em casas dos amigos. Sim. Porque a educação de lá era melhor. Sim. O clima, o ambiente era justamente saudável. Por causa de um clima violento. Mas isso não significaria negar a sua própria identidade. Mas quem promoveu isso? É o próprio negro. Uhum. O que vimos em PPT lá, Uhum. um negro a perseguir um outro negro. Sim. É que Zito, de um lado, Zito sofre também outra opressão. Se naquele contexto a opressão era do colonizador para com o negro, é que Zito começa a sofrer depois uma opressão do próprio irmão, a quem eu não espero opressão. Exato. Esperas amor. Exato. Distrata. Realmente. Por exemplo, se o Dr. João especializa-se em linguística, sobretudo no âmbito normativista, torna-se um prescritivista. Nesse caso, os puristas, se o virem a colaborar com alguém que é exatamente descritivista, que valoriza exatamente os dois âmbitos de realização da língua, acaba exatamente por ser visto como traidor. Como é que tu que privilegias a norma, afilias-te aos homens que privilegiam as variantes, exatamente, que falam como falam, e deve ser respeitar exatamente os contextos e os variados momentos de realização da língua. Permitem muitas coisas, Exato. Né? De certa forma, o Dr. João, ao ser repreendido, ao ser combatido diretamente, acaba por encontrar um certo consolo no mundo dos descritivistas que não são tão radicais, e acaba por ser descredibilizado no mundo dos normativistas. É o que se passa com Zito. Zito amiga seu colônio, certamente o colônio é o inimigo, mas só que Zito seria a linha tênue de entender o que se passa, por que te amam, por que tu falas como elas, o que te deram, por que te perdes. Era destratado, era combatido, Zito era visto como inimigo. Exato. E imaginemos que eu aqui trago alguma linha no artigo de que, apesar de Zito ser servente de um senhor autocomandante militar, colônio, que esse autocomandante tinha autonomia de vigiar, dominar os negros. Seria um Zito perigo. Maimba em nenhum momento serviu como bode expiatório. Sim. Zito Maimba em nenhum momento serviu como um elemento para poder extrair informações para levar aos outros mandatários. Nem esteve infiltrado. E então quer dizer que a alienação de Zito Maimba também é voluntária. É um egoísmo próprio. Pronto, estamos prosseguindo com o nosso programa, mas por questões de tempo, né, nós vamos preferir que, e profundidade do tema também, vamos preferir que por hoje fiquemos por aqui. Vocês vão deixar os vossos comentários, as vossas perguntas. Eu sei que durante o vídeo muitas coisas foram se levantando. Vocês podem deixar aqui as dúvidas nos comentários. E aproveitem, já partilhem o vídeo o máximo que puderem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e também podem passar a deixar aqui sugestões para convidados.